Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ideias em Debate. E no vídeo de hoje, depois de muito tempo, eu faço mais uma resenha, desta vez a resenha de um livro bastante peculiar, O Guia Politicamente Incorreto do Comunismo, do escritor americano Paul Kenger. Paul G. Kenger é um autor americano, ele ainda é vivo, tem 58 anos e é hoje professor de ciência política do Grove City College e um dos maiores intelectuais modernos e autoridades quando o assunto é comunismo e história do século XX. Acredito que uma das coisas mais importantes a se fazer quando começar a leitura desse livro é entender, pelo menos ao meu ver, qual é o seu propósito. Este guia politicamente incorreto, ele não se propõe a ser um estudo aprofundado, enraizado em fontes ultra-históricas e altamente específicas, apesar de que ele cumpre um papel importante de ser um panorama geral e politizado, até por isso o nome é guia politicamente, politizado, do que foi a história do comunismo, especialmente no século XX. Kenger vai começar tentando fazer uma espécie de enraizamento do que foi o início do comunismo. Ele vai dizer que os estudiosos, eles entraram em um consenso de que a palavra comunismo não foi cunhada até meados de 1840 em Paris. Portanto, não há que se falar em comunismo antes dessa época, ainda que as ideias que enraizaram o que seria o comunismo do século XX tenham nascido muito antes. Kenger vai fazer um panorama não só histórico dos grandes líderes comunistas, como também vai fazer um panorama das raízes filosóficas e teóricas que embasaram a atuação destes líderes do século XX. Então ele vai trazer um panorama bastante interessante da vida de Marx. Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele foi um sujeito bastante problemático em vários aspectos. Ele tinha problemas de ordem pessoal, de ordem familiar. Ele era um sujeito bastante desordenado. Ele tinha péssimos hábitos de higiene e chegou a ter 6 filhos, dos quais 4 vieram a falecer e até, se eu não me engano, 1 ou 2 deles cometeram suicídio. Durante sua vida, Marx foi relativamente desconhecido para o seu tempo e era um sujeito relativamente pobre, tá? Então ele passou a vida, boa parte da vida dele, sendo sustentado, subsidiado, ajudado financeiramente por familiares e principalmente pelo seu melhor amigo, Friedrich Engels, com o qual ele teria escrito, inclusive, o Manifesto Comunista, magnum opus de abertura aí do pensamento comunista revolucionário, publicado em 1848. Um dos relatos mais impressionantes que eu vi nesse livro foi quando Kenger fala sobre a prisão La Cabaña, prisão cubana, que era responsabilidade de Che Guevara. Ela era administrada por Che Guevara e ele vai relatar algumas coisas que aconteciam nessa prisão, que eram verdadeiros horrores inacreditáveis. Ele vai relatar como Che Guevara e todos os líderes comunistas do século passado, na verdade, eram sujeitos profundamente odiosos, ressentidos e amargurados com a sociedade ocidental, o status quo e todas as coisas que nós conhecemos como família, religião e ordem. Eles eram avessos a qualquer tipo de ordem que não fosse a ordem da revolução. E veja, revolução nem sempre significa revolução dos pobres, tá? Era a revolução que colocasse o governo deles no poder. Kenger vai fazer um relato também bastante interessante de como foi a atuação da Internacional Comunista, né, o Partido Político Comunista Internacional, cuja base ficava em Moscou, e como ele articulou diversos partidos comunistas ao redor do mundo, entre eles o Partido Comunista dos Estados Unidos, que foi financiado pela Comintern, pela Internacional Comunista, e inclusive chegou a receber milhões de dólares de subsídio ao longo de todo o século XX. Kenger também vai mergulhar na vertente, né, do marxismo que adentra a educação e a cultura. Estamos falando aqui da Escola de Frankfurt e dos intelectuais da Escola de Frankfurt, qual seja Herbert Marcuse, dentre outros. Kenger vai dizer que os marxistas perceberam que adentrar a cultura e mudar a forma como as pessoas pensam
podia ser uma forma bastante útil de minar a sociedade ocidental e o capitalismo que subjazia a sociedade ocidental. Outros grandes filósofos americanos, ele vai dizer, tiveram essa influência comunista, como, por exemplo, o pai, por assim dizer, da educação americana, John Dewey, que muito me lembra a figura de Paulo Freire aqui no Brasil, uma espécie de sacrossanto patrono da educação americana, que foi John Dewey e que, sem dúvidas, teve influências comunistas e do Partido Comunista também. Um dos relatos mais interessantes que Paul Kengor vai fazer aqui é da crise dos mísseis de Cuba, que ocorreu em 1962, em plena Guerra Fria, em que ele vai relatar que, de fato, Che Guevara e Fidel Castro estavam dispostos a jogar todos os mísseis que estavam armazenados em Cuba nos Estados Unidos. Havia, de fato, planos de se exterminar cerca de 1/3 da população americana somente com esses mísseis, o que significaria uma nova guerra mundial de proporções nunca antes vistas, visto que, lembre-se, a gente já teria aí tecnologias inclusive mais avançadas e certamente haveria uma ofensiva brutal dos Estados Unidos a Cuba e à União Soviética. Che Guevara e Fidel Castro, eles sabiam que o bombardeio dos Estados Unidos significaria o fim de Cuba. E ainda assim, eles escolheriam ter feito esse bombardeio, porém foram impedidos pela União Soviética. Uma das coisas bastante interessantes nesse livro aqui é que ele é bastante didático em muitos aspectos e vai te dar um panorama geral da história do século XX, que é bastante interessante. Eu aconselho que você utilize ali o ChatGPT e o Google junto com a leitura desse livro para você se situar nos eventos históricos, caso você não os conheça de fato, e crie uma espécie de linha do tempo na sua cabeça. É bem verdade que se você nunca teve contato com a história do século XX, esse aqui é um livro muito interessante. Para você que nunca teve contato com livros de história, política e economia, esse daqui é verdade, é um relato, é um livro político, é um livro que se posiciona expressamente contra o comunismo e contra os líderes e as ideias comunistas, então saiba disso de antemão. Afinal, Paul Kengor é um intelectual que se posiciona dessa forma, porém, ele é um livro interessante na medida que te dá um panorama de quem foram os grandes líderes, quando eles governaram e como foi exatamente que se deu a ascensão desses líderes ao poder. Outra coisa muito interessante é que ele é recheado de figuras, então ele não é uma leitura, assim, recheado, na verdade, de caixas de texto decorativas, digamos assim, que tornam a leitura um pouco mais fluida, e também ele é cheio de indicações de livros nessas caixas de texto. Então, ao longo das páginas, você vai ver que vão se abrir caixas em que o autor vai fazer indicações de livros para que nós aprofundemos a leitura e cheguemos a ler outras obras. Então, é bastante da intenção desse escritor que nós não paremos aqui, mas continuemos estudando esse assunto. Ele sabe, acredito eu, que essa obra era uma obra de entrada, e tanto é assim que ele próprio ainda faz várias indicações de livros ao longo da própria leitura. Kengor ainda vai falar sobre Hugo Chávez na Venezuela, um pouco sobre Nicolás Maduro, a Revolução da Nicarágua e vários outros assuntos e pessoas que foram importantes peças para o desenvolvimento do comunismo nos Estados Unidos e na América Latina também. Kengor tem um impressionante poder de síntese nesse livro. É verdade que ele é muito pouco profundo, evidentemente, mas para a proposta a que ele veio, ele cumpre as expectativas. A linguagem ela é simples, ele é um livro de entrada para que depois você se aprofunde posteriormente em assuntos de que tratam o livro. Eu, inclusive, tenho uma indicação muito boa para fazer para vocês, que é o podcast, o episódio do podcast em que Paul Kengor, que é o autor do livro, conversa com o psicólogo canadense Jordan Peterson. Eu, inclusive, vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem esse episódio de podcast, em que ele vai falar sobre Marx, sobre comunismo, enfim. E é um episódio bastante interessante. Se você quer iniciar os seus estudos na história do século XX e dos regimes do século passado, esse livro é um ótimo livro de entrada. Como eu disse, ele não é perfeito, é longe de ser perfeito, porém, ele realmente vai trazer um panorama bastante interessante e politicamente incorreto, é verdade,
do comunismo no século XX. Seja pela linguagem facilitada, seja pelo poder de síntese do autor, seja pela sua visão muitas vezes acertada do que foi o comunismo, ainda que excessivamente politizada, já que essa é a proposta do livro, eu acredito que o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo é um livro bastante interessante e vale sim a pena a leitura, especialmente se você nunca teve contato com livros que abordem a história dos regimes do século passado e, por exemplo, dos líderes comunistas do século passado também. Como de praxe, eu vou deixar o link de onde eu comprei esse livro na Amazon aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui no card também o vídeo passado em que a gente fez a resenha do livro Marxismo Desmascarado, do escritor austríaco Ludwig von Mises, que eu acho que é um complemento muito bom para esse livro também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha do Manual ou Guia Politicamente Incorreto do Comunismo. Em breve teremos resenhas de mais livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.